passo a palavra ao professor. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Boa noite a todos no Rio, boa tarde do México. Eu vou apresentar minha exposição em português e se você tiver alguma dúvida, Marielle vai me ajudar a traduzir para o espanhol. Exercitei o meu português principalmente no seminário de epistemologia da biblioteconomia com Miguel Ángel Rendón, mas já se passaram alguns anos. Basicamente, meu trabalho gira em torno de questões de ética da informação, filosofia da informação, direito à informação, sua relação com as ciências da informação, especificamente biblioteconomia e arquivística. Pois bem, o pensamento ético em geral lida com as ações humanas e relações com outras pessoas e as implicações das ações humanas são o que nos determinam ou nos tornam tão complexos. Mas quando a complexidade da vida social é abalada, assim como as formas normativas que a organizam e a tornam possível, e que tem sido justamente o ponto de partida de tal complexidade, essas formas ou regras entram em um período de inestabilidade. Essa instabilidade pode resultar em descomposição ou recomposição. A estrutura da vida é construída a partir de nossas experiências, escolas, práticas, compromissos pessoais. Uma filosofia que tenta capturar o homem pelo que ele é ser que tem envolve conflitos, fragilidade afetiva, precisa ser uma filosofia de vida que se baseie em uma compreensão da ética. Existem muitas perspectivas sobre a ética consequencialista, que não enfatiza o tipo de ação, mas suas consequências, a ética da virtude de estilo aristotélico, que se concentra mais nas motivações das pessoas para agir, define o que é a boa vida, uma ética da virtude moderna, na qual critica que as consequências justificam uma ação, ou a ética utilitarista é a sua aplicação do princípio da maior utilidade, entre outras. Em geral, de forma esquemática, a ética costuma se dividir em dois aspectos: axiologia e deontologia. O primeiro enfoca os valores, é uma reflexão moral muito mais abstrata. A segunda é uma ética focada na lição de dever, muito mais descritiva. A deontologia é a ética das normas, os códigos de conduta das associações profissionais. Mas não podem existir normas ou regulamentos sem fundamento axiológico. Esse é o principal erro que se comete do ponto de vista ético das ciências da informação. Ou seja, os padrões devem ser baseados em valores. A biblioteconomia tem tradicionalmente mantido uma postura normativa e que, portanto, tem sido abrigada em abordagens puramente descritivas e prescritivas de ontologia. Não? E tem deixado de lado a reflexão sobre seus próprios valores. A biblioteca é um local onde as necessidades e valores educacionais e de comunicação são implementados. É o local onde, além disso, são defendidos e promovidos, onde são avaliados e selecionados os
conteúdos da comunidade e onde são realizadas as práticas. Os valores não são apenas elementos acessórios que retocam a roupagem de um discurso disciplinar, mas delineam os objetivos e o sentido de seus profissionais, e não apenas em termos de forma. A deontologia também é útil, pois fornece prescrições e normas, não emite soluções mágicas, mas sim sua função é dinamizar certos processos do cotidiano, respeitar a sinalização, não falar alto na biblioteca, não suborno policial. Mas é relativamente simples, por outro lado, distorcer essas prescrições e transformá-las em um conjunto de regras que compõem um livro de receitas para a vida, ou seja, vê-las como soluções vazias e prescritas para situações gerais, né, que me impedem de ponderar pesadamente sobre as decisões o que a axiologia busca refletir sobre o que é valioso ou que desejo ser escolhido. As regras ou normas previstas nos códigos profissionais, em muitas ocasiões, são concebidas como tautologias vazias, como quando um princípio se baseia no próprio princípio, uma regra sobre a própria regra, a saber, ideias como o bibliotecário é o responsável pelo menos até que hajam de forma irresponsável, ou o bibliotecário deve oferecer serviços de qualidade, porque senão não haveria qualidade. Mas também a questão não é apenas sua forma de enunciação, mas o fim que perseguem puramente utilitário. A dimensão da moral como particularidade de cada sujeito está presente em nosso cotidiano e se manifiesta a cada vez que podemos escolher, julgar ou elucidar entre diferentes possibilidades. Essas escolas são feitas de acordo com determinadas valorações ou avaliações, e só quando deparamos com elas é que o valor adquire vitalidade no indivíduo. Ou seja, na medida em que a pessoa se relaciona com o valor, dando-lhe sentido. Os valores se desenvolvem nos campos da consciência e nos de escola, pois serão prioridades assumidas, seja por uma pessoa ou por uma instituição, e serão transmitidos por meio do que fazemos e criamos. Essas escolas serão postas em prática todos os dias, de forma árdua e constante, o que permitirá ou limitará o desenvolvimento da pessoa, que até mesmo daqueles ao seu redor. Valores são manifestações do ser e construções históricas do sujeito em seu jogo ontológico dentro de uma comunidade. Mas a ideia de valor costuma ser extremadamente confusa para muitos autores da biblioteconomia. Jaime Rios considera que os valores são fundamentados na razão, não? Ao contrário dos gostos ou preferências, que não o são. Ou seja, que para ele os valores são racionais e os gostos são irracionais.
Ao contrário de Rios, para outros autores, gosto não se opõe a valor, nem mesmo por meios racionais. Pelo contrário, gosto, como faculdade, consiste em reconhecer que objeto ou uma ação tem valor. O que Rios chama de gosto ou preferência seria melhor chamar de desejo, reações ativas ou práticas a algo. Certamente a moralidade implica uma reflexão racional sobre o próprio comportamento e o dos outros que ato da razão. Mas isso não significa que a diferença entre valores e gostos seja racional. A ideia de Rios não está alicerçada em algum tipo de valor específico, ético, estético, econômico, mas fala da ação de valor em geral com base na razão, pela qual inferências podem ser feitas a partir de fatos ou probabilidades. Mas esse princípio não se aplica a julgamentos estéticos, por exemplo. Para David Hume, a maneira de estabelecer níveis do que é esteticamente valioso é dada pela experiência, não pela razão. Discussões desse tipo são necessárias para abrir caminho para o discurso da ética na biblioteconomia e na arquivística. Biblioteconomia e na arquivística, que não é apenas uma ética profissional, mas uma ética ligada à ética da informação. A ética da informação é uma ética aplicada. Uma ética aplicada pondera e articula um discurso teórico robusto como uma aplicação oportuna de princípios morais a uma área tão volátil como a computação e a comunicação. A ética da informação avalia o dever de cada agente moral em termos de sua contribuição para o desenvolvimento dos ambientes informacionais, o que envolve qualquer processo, ação ou evento que afeta negativa e coletivamente esses ambientes. Agente moral é ator interativo, autônomo e adaptativo que pode executar ações passíveis de avaliação moral, por exemplo, seres humanos, grupos profissionais, grupos de interesse social, entre outros. Aqui, os seres racionais são chamados de agentes morais, ou seja, eles têm agência, que é a capacidade de ator nascer dominado por alguma coisa ou outra pessoa, de escolher seu próprio caminho e de tornar essas decisões mais concretas. Nesse sentido, Luciano Florigi, principal autor da ética da informação, também utiliza o conceito moral de paciente, que é mais amplo, pois inclui não apenas o ser humano, mas qualquer entidade ou objeto que, em termos informacionais, possa ser levado em consideração pelo agente moral. Assim, esse paciente teria valor moral intrínseco, talvez mínimo e relativo. Portanto, temos dois conceitos que irei explicar: agente moral e paciente moral. Os conceitos agente moral e paciente moral não são mutuamente
mutuamente opostos. Ambos seguem o mesmo significado. É mais amplo que outro, pois não inclui apenas os seres humanos, mas também contém alguns objetos do mundo da vida. Ou seja, uma ética que exige não apenas um mínimo de respeito entre os humanos, mas também relação aos objetos de informação. Para Floridi, o discurso da ética da informação não deve se limitar exclusivamente a determinados seres. Por exemplo, a ética da biblioteca rejeita que nossas ações morais devam se concentrar em recursos informativos. Nessa lógica, livros, fichas magnéticas ou bobinas de filmes são objetos de informação. A ética da informação vai além e afirma que até nós somos informação. Os seres humanos exercem influência mútua sobre o meio ambiente, tanto diretamente por contiguidade, quanto indiretamente por meio de outros processos. O homem adquire informações sobre os processos com os quais se relaciona em seu meio, por meio das ações espontâneas que o afetam, das experiências que realiza continuamente. Ao mesmo tempo, com sua atividade prática diária, o ser humano transmite aos processos externos as informações necessárias para efetuar as mudanças que neles propomos. O ser humano contém informação, existe informação em nós, consumimos informação, processamos informação como estímulos externos que captam os nossos sentidos e, ao mesmo tempo, liberamos informação para o exterior. Por isso, Floridi considera que a ética da informação deve ser entendida a todas as entidades, entendida em termos informacionais, e isso significa que não se limita apenas ao ser humano. Sua cultura, seu bem-estar e suas interações sociais, incluindo não apenas animais, plantas e vida natural em geral, mas também tudo o que existe, de pinturas e livros, e a estrelas e pedras, tudo o que pode ou vai existir, como as gerações futuras, e tudo o que foi, mas já não é, como os nossos antepassados, as antigas civilizações. Isso significa que a realidade pode ser entendida em termos informacionais e que todos os objetos podem ser vistos como objetos de informação. A informação representa uma condição de possibilidade para o exercício da autodeterminação de quem pensa e usa, é parte constitutiva da identidade pessoal, mas também coletiva. Os usuários da informação são agentes intencionais que valorizam a informação e a incorporam ao seu estoque de conhecimento, afetando tanto sua visão de mundo quanto sua capacidade de ação e principalmente de transformação de seu ambiente. Necessidades de informação que são, antes de mais nada, estados mentais que requerem processamento de informação. A perspectiva de Floridi é considerada por alguns autores como paninformacionalista, porque considera que tudo é informação.
para compreender o que significa parainformacionalismo, lembremos-nos do que se costuma dizer sobre Freud, que a toda sua carga psicanalista repousa sobre um discurso pansexualista, ou seja, que todo vem dos impulsos sexuais. A ética da informação de Floridi apela a uma pluralidade de ontologias, em que todo objeto pode ser concebido como um objeto de informação, que pode ser entendido como aquela informação constitui praticamente tudo, aparentemente,